Você precisa trazer seu amigo aqui. Então pode passar um aí, Igor. A primeira coisa que eu falo, então, que versículo 1 e 2, eles estavam pregando a palavra. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E o que ele estava fazendo? Pregando a palavra. Jesus estava pregando a palavra. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem pregado a palavra para os seus amigos? Você tem falado de Jesus para os seus amigos? Igor, me ajuda aí. Hugo? Me ajuda, senão eu já desisto desse trem já. Não está funcionando? Desliga e liga de novo. Você tem pregado a palavra para os seus amigos? Você tem falado de Jesus para quem você caminha perto? Porque a base de todo amor verdadeiro está na palavra de Deus. A base do verdadeiro evangelho está nas sagradas escrituras. Será que eu estou falando de Jesus para um amigo meu? E em João capítulo 14, versículo 23 diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se o seu amigo está do teu lado, ele precisa te questionar: por que você não está pregando a palavra para mim? E pregar a palavra muitas vezes não é ficar falando, mas pregar com a sua vida. Pregar com o seu testemunho de vida. Pregar com você. Você sendo uma pessoa boa, você sendo uma pessoa honesta, você sendo uma pessoa que ama o próximo, o teu amigo, o teu namorado, o teu marido, enfim, vai ver Jesus em você. Ele vai ver você e vai falar: eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a essa pessoa. Porque ela reflete Jesus. Faz sentido? Então, pregue a palavra em tempo, fora de tempo, porque se alguém ama Jesus, guarda as minhas palavras. E Salmos vai dizer: eu guardei as suas palavras em meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu guardo as suas palavras, medito nela de dia e de noite, para não pecar contra ti. Bom, segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite é que amigos que te amam te levam até Jesus. Agora eu quero entrar na parte principal da mensagem, que você entendeu que 4 amigos, 4 pessoas, era amigo de um paralítico. E esses 4 amigos levou esse paralítico até Jesus. As casas antigamente eram feitas com telhado de barro, madeira, e geralmente tinha uma escadinha na lateral para subir. Possivelmente esses amigos conseguiram levar. Agora, 4 pessoas levando um amigo numa maca, subindo o telhado, com força, agarrando o amigo, destelhando o lugar. Ou seja, eu não sei você, mas tem alguns crimes aqui, né? Se a gente for ver bem, né? Imagina isso aqui tudo abarrotado, cheio de gente. A galera começa a subir no telhado, arrancar o telhado. Isso é um crime. Mas aqueles amigos não olharam para isso. De uma coisa ele sabia: que existia um homem naquela terra que estava passando por ali e que possivelmente poderia curar o seu amigo. Aquele momento foi um ato de fé para a cura de um amigo. Mas a pergunta que eu faço para você é: e antes? Antes dele ser curado? Olha para mim, Cafarnaum, um lugar de praia. Aqueles 4 amigos sempre teve amizade com aquele rapaz, com aquele paralítico, possivelmente. E um olha para o outro e diz: se a gente vai para a praia, você vai junto. Um paralítico. Como que eu consigo ficar levando o paralítico para lá ou para colar, quando eu sou amigo dele? A gente vai viajar, o paralítico vai junto. A gente vai para o cinema, não interessa, o paralítico vai junto. Pode ser que ele esteja até mesmo num contexto vegetativo, a gente não sabe, a Bíblia não nos diz. Só diz que existia um paralítico numa maca. Mas aqueles amigos não, de maneira nenhuma, deixaram o seu amigo para trás, o seu amigo paralítico. Então a Bíblia diz: vieram alguns homens trazendo um paralítico, no versículo 3 e 4, se quiser acompanhar, carregaram por 4 deles, e não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão,
tiraram os telhados, removeram os telhados. E o texto diz que aqueles amigos tinham algumas, para fazer isso, eles precisavam de alguns caráter, e alguns caráteres de Cristo. Primeiro, ser amigo de verdade. Segundo, olha para mim, sabe por que muitas vezes nós oramos pelas pessoas e queremos curar elas? Porque a gente não quer cuidar delas. Eu já vi muitas pessoas pedindo oração por um filho com câncer, um marido com câncer, ou alguém diagnosticado com alguma coisa. Sabe por quê? Porque é difícil de cuidar de uma pessoa dependente de nós. Forte, né? Mas é chegado o momento que nós precisamos entender que não basta só orar, mas que nós sejamos resposta de oração em ação para essas pessoas. Será que você pegaria hoje um amigo paralítico e levaria ele para a praia? Ele nunca foi para a praia. E perceba, pessoas que são debilitadas dessa forma nunca foram para lugares que geralmente nós vamos sempre. Será que nós teríamos capacidade de levar essa pessoa debilitada, necessidades totais de nós, para uma praia, para um cinema, para uma festa? Mas ela depende de você. Faz sentido? Coloca a frase do Charles Spurgeon aí. Eu não fiz esse negócio à toa, pelo amor de Deus. Volta aí, volta. Tem uma foto do Charles Spurgeon. Olha aí, que bonito que eu fiz. A fé que move montanhas começa cavando buracos no teto. Olha aí. Irmão, sabe por que nós queremos fugir de problemas? Porque nós estamos numa geração igual Caim. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso eu sou responsável pelo meu amigo? Ele que se vira. Salvação é individual. Se ele quiser beber, se ele quiser fumar, se ele quiser fazer o que ele quiser fazer, o problema é dele. Acaso eu tenho que cuidar? Nós estamos vivendo nessa geração. E o que aconteceu com Caim e Abel? Se existem amigos mais chegados que irmão, esse irmão matou o outro irmão. E ainda foi questionado. Olha que audácia. Deus perguntando para ele: cadê o seu irmão? E Deus pergunta para você hoje: cadê o seu amigo que poderia estar sentado do teu lado? Cadê o seu amigo que poderia estar sentado na cadeira do seu lado? Cadê o seu amigo, sua amiga que está na prostituição, nos vícios, nas drogas? Cadê o seu familiar? Que aquele que não consegue cuidar da sua casa, como que vai fazer as coisas para o mundo? Como vai pregar o evangelho, se você não consegue salvar nem sua casa? Você está entendendo? Isso é Bíblia, não sou eu. Eu não quero te bater, eu quero te fazer transformar pela palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas você trabalha junto, mas você não consegue fazer um convite para essa pessoa ser transformada, para essa pessoa ser mudada de vida, para Jesus alcançar ela da maneira como alcançou você? Será que a sua resposta... Eu falei da frase, Igor, daí você coloca no telão, entendeu? Será que a resposta que a gente está dando para o mundo é: acaso eu sou tutor do meu irmão? E se eu te perguntar cadê o teu amigo, será que você vai responder: ah, pastor, mas eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou responsável pelo meu amigo? Ele que se vire. Sabe o que eu ouço muitas vezes? Ele sabe da verdade, ele sabe da palavra, ele já foi crente. Ele está onde ele está porque ele quer. Não. Nem sempre. Muitas vezes ele está onde ele está porque eu ou você não conseguimos alcançá-lo com o amor de Jesus. Porque você está sentadinho aí no banco porque alguém não desistiu de você. Se você está sentado aí hoje é porque alguém orou por você. Porque alguém não desistiu de você. Porque alguém jejuou por você. Porque alguém fez campanhas e campanhas e campanhas por você. Eu estou onde eu estou hoje porque a minha avó orou por mim. Pessoas não me fizeram desistir.
E sabe muitas vezes quem não nos faz desistir do ministério ou da igreja? Vocês, os amigos do reino. E aí Jesus olha para nós e fala assim: porque eu não quero servos, eu não quero voluntários, eu quero amigos. Por isso que o lema da nossa cabeça, da nossa camisa dos voluntários é: servir com um amigo é melhor ainda. Por quê? Porque nós queremos que vocês e nós entendamos que nós não estamos aqui para ser servos, servindo a um Deus porque Ele está me pagando para servir, mas eu quero servir um amigo. E Ele olha para mim e para você e diz: porque eu não vos chamei como servos, mas como amigos do reino. Se você aceita Jesus, se você recebe Jesus, e se você ama Jesus, você também ama o teu amigo, porque Jesus ama o teu amigo. Sabe aquela amiga sua lá que você olha para ela e fala assim: nunca essa aqui vai ser crente? Bom, tem a Fer, o Vinícius aqui também de prova, nenhum dos pertencentes que falou: eu nunca imaginei que eu ia ser crente. Mas alguém alcançou eles. Um amigo alcançou eles. Eu vou chorar, hein? Quem te alcançou? Se eu fosse dar liberdade aqui, todo mundo ia falar de alguém. Todo mundo ia citar o nome de alguém que não desistiu de você. Agora eu pergunto: quem você está alcançando? Porque amar Jesus, e se você ama Jesus, você ama o teu amigo. Se você ama a Jesus, você ama o seu amigo. Muitas vezes nós queremos que Deus cure os problemas dos nossos amigos só para que a gente não tenha a necessidade de cuidar deles nas horas mais difíceis. Mas você é a resposta de oração. A oração é você. Faz sentido? A oração é você. Meu Deus, eu quero um dia, se acaso precisar de ajuda, eu poder contar com vocês. E se um dia vocês estiverem passando por alguma dificuldade, eu quero que vocês contem com a gente. Porque quem ama o amigo, ama Jesus. Imagine aquele paralítico sozinho em casa por anos. De repente alguém encontra ele. Fala: cara, por que você fica deitado aí só? Ah, porque eu não sei andar. Não consigo andar. Mas você só fica aí por anos? É. E se a gente levar você para passear? Vamos, bora. Minha agenda está livre. E outro dia, vamos para a praia? Vamos. E outro dia, vamos ver a gente jogando bola? Tá bom? Opa, maravilhoso tomar um solzinho e ver vocês. Vamos carregar ele até na praia. Pula uma onda. Olha só. Gente, a gente não faria isso. Mas teve um dia que um desses amigos falaram: cara, você não tem nada a perder. Tá passando um homem aí e a gente viu ele curando um leproso. A gente nem crente é, porque nem existia crente naquela época. Mas tem um cara aí que curou umas pessoas. Imagine se ele cura você. Você topa aí? O não eu já tenho, né? Estou aqui, minha agenda está livre. Vamos embora. Então esses amigos levou. E o que aconteceu? Eu quero que você entenda nessa noite que eu quero falar para você. Há muitos anos atrás, tem algumas molecadas que eu olho aqui. Irmão, pensa numa molecada pobre. Meu Deus do céu. Eu queria ter tempo de qualidade, eu queria ter tempo de sair com eles. Eu levava no McDonald's depois do culto de side. Eu pagava para quase todo mundo. A Lorena ficava doida comigo. Gastava 300, 400 reais. Eu falava: não, ninguém vai ficar de fora. Pelo menos uma casquinha você vai comer.
Ninguém ficava de fora, irmão. A Larissa está aí de prova. Eu já cheguei a levar crime, tá? Assim como abriu o telhado, não se escandalize. Eu levava 8 pessoas dentro de um Ford Ka, 2 portas. Luizinho, tadinho, no porta-mala. Aí de prova. Mas eu não deixava ninguém para trás. E eu vejo que toda semente que eu plantei não é pela minha glória, é para a glória de Deus. Assim como a cura daquele paralítico foi para a glória de Deus. Eu olho hoje eles casando, eles tendo os seus recursos, as suas empresas. Pobre, pobre, pobre. Aparecia até na porta de casa sem chinelo, não tinha nem chinelo para vestir, irmão. Pobre. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, cara, me envia empresários. Eu estou ficando pobre. Teve uma vez que eu paguei mais de 20 pizzas. Deu quase R$700 do meu bolso. Falei, parcela em 3. Mas ninguém vai ficar sem comer. Teve adolescentes, jovens da época que a primeira vez que foi com o Mac foi com a gente. A primeira vez que foi no zoológico foi com a gente. A primeira vez que foi num cinema foi com a gente. A primeira vez que foi numa festa foi com a gente. A primeira vez que saiu para outro foi com a gente. Isso as pessoas nunca irão esquecer, eu aposto. Mas nós plantamos. E a pergunta que eu faço agora é: tudo aquilo que foi plantado em você e você deu bons frutos, o que você está plantando para a próxima geração? O que você está plantando na vida dos outros? Faz sentido? Que a geração mudou tanto que se a gente hoje, viu, vamos ali comer um negócio, estou sem dinheiro, então beleza, então da próxima você vai. Tudo bem, mas poderia ser diferente. Irmão, em nome de Jesus eu quero que você entenda hoje que todos nós precisamos de amigos. Se você está aqui nessa noite, você está caminhando sozinho, sozinha. Se você está aqui nessa noite, você não tem caminhado com alguém, eu vou falar para você, o final do caminhar sozinho é a morte espiritual, a morte emocional, porque nós não fomos criados para estar sozinho. A própria Bíblia diz em Gênesis 3, se eu não me engano, 2, não é bom que um homem viva só, não é bom que nós estejamos só. É tão gostoso ter amigos, amigos do reino, amigos que você não precisa falar nada, só ficar sentado do lado e já é a melhor companhia que se existe. No mundo virtual, no mundo de redes sociais, hoje isso foi diminuindo, mas eu falo para você que em nome de Jesus a igreja precisa enaltecer isso, crescer isso. Não é à toa que domingo passado a gente fez um lanche, hoje a gente quer fazer um espetinho, para você ficar aí na frente, para você ficar conversando, trocando uma ideia, falando com o seu amigo, porque isso é família, isso é igreja. Porque talvez você não precise de alguém, porque você já tem amigos, mas alguém precisa de você. Está entendendo ou não? Talvez você saia do culto e vai rápido embora, porque você não está precisando de comunhão, ou você não está precisando de um amigo, mas talvez alguém precise de você. Alguém está esperando você chamar, convidar. Aqueles 4 amigos não olhou para a necessidade daquele irmão, falou: não, irmão, aonde a gente comer você vai comer, o que a gente beber você vai beber, aonde a gente for você vai junto. As maiores recompensas de Deus sobre a minha vida foi quando eu ajudei alguém que não podia pagar, quando uma pessoa que não podia arcar. Porque lá, se eu não me engano, em Provérbios 17, 19, 17 diz assim: aquele que ajuda o seu próximo, o seu amigo ou necessitado, empresta ao Senhor. Então há uma recompensa nisso. Se fôssemos olhar para isso, há uma recompensa nisso. Deixa eu falar uma palavra para você. Tem alguém nesse exato momento precisando de você. Tem alguém sozinho, uma menina, uma mulher sozinha, que está precisando de ajuda, que está precisando de um conselho, de um abraço. Mas eu não sei dar conselho, eu não sei falar, eu não gosto de abraçar. Fica só do lado, quietinho.
Esses dias, há muito tempo, tinha um morador de rua, ele estava meio alterado. Eu falei com ele, ele não queria conversar. Eu só sentei do lado dele. Ele falou: por que você está sentado aqui? Eu falei: cara, às vezes a gente precisa de alguém, mas eu não preciso de ninguém. Eu falei: mas eu preciso de você. Ele: como assim? Eu falei: hoje, e os meus olhos encheram de lágrimas. Eu falei: hoje eu estou precisando de você. Aí ele: ô louco, irmão, vem aqui, e não sei o que, tipo assim, né? Muitas vezes as pessoas mais necessitadas são aquelas mais amorosas. Existe um livro muito legal que fala sobre as crianças que têm câncer, sabe? E uma pesquisa revela que pessoas e crianças, adolescentes que têm alguma debilidade ou alguma fragilidade são as mais gratas, são as mais felizes, são aquelas que mais lutam pela vida. E a gente muitas vezes tem uma boa cama, uma boa comida, um bom celular, um bom carro, e nós não agradecemos. E essas pessoas, quando elas recebem um carinho, um amor, um abraço, qualquer coisa, elas são muito mais gratas do que as próprias pessoas das nossas famílias. Sabe por quê? Porque elas sabem o valor de uma vida. Elas sabem o valor do que é viver. Quando você vai para os hospitais, aqueles que estão internados na UTI, tinha um menino internado há 1 ano. Ele falou assim: pastor, eu daria tudo para poder pelo menos um dia entrar numa igreja e cultuar ao Senhor dentro de uma igreja, mas eu não posso sair daqui, porque se aquele aparelho ser desligado, eu morro. Eu acho que está na hora da gente furar a bolha. Eu acho que está na hora de você procurar ações sociais voluntárias para se voluntariar, para furar a bolha, sair da realidade, sair do seu contexto, da sua vidinha, das suas coisinhas. Sabe por quê? Porque a gente está muito ocupado com coisas que massageiam o nosso ego e só ferem o nosso próprio umbigo. Mas existem pessoas por aí, lá fora, que precisam de você. Não precisa ir longe. Um amigo do teu trabalho, uma amiga do teu trabalho. Jesus foi colocado à prova, Felipe. E os fariseus lhe perguntaram: tá bom, mas quem eu tenho que amar? Quem é o meu próximo? Então Jesus, ele contou uma história. Havia um homem que foi roubado, espancado, estava no meio do caminho. E ali passou um sacerdote e não parou. E ele continuou naquele caminho, espancado, sangrando, chorando. E passou então um levita e não parou. Mas de repente passou um homem perto desse judeu que foi espancado, roubado, chamado, sua descendência, samaritano. Então ele olhou aquela cena e disse: eu não posso passar adiante daqui e não ver que um homem precisa de mim. E a Bíblia diz que Samaria e judeus, samaritanos e judeus, de maneira nenhuma poderiam se relacionar, era a morte. Mas ele cometeu um crime ali, você está entendendo? Ele não olhou a etnia, ele não olhou a guerra que seria, ele não olhou se ele seria até preso por isso. Mas aquele homem precisava de alguém. E o bom samaritano parou para atendê-lo. Ele levou para o hospital e disse: olha, eu vou pagar pelas consultas, pelos exames, tudo por ele. E se precisar eu volto aqui e pago o resto. Porque é uma vida. É uma pessoa. E eu tenho responsabilidade com essa pessoa. Voltemos. Passou um sacerdote. E naquela época a lei era que o sacerdote não podia tocar em uma pessoa ensanguentada ou daquele jeito, nem muito menos um samaritano. O levita também não podia.
O levita só toca e canta. Não tem tempo de qualidade, não tem tempo de mesa. Estrela. Só estou... Mas tinha um homem que nem o nome tinha. Ele não tinha cargo, ele não era pastor, ele não era um levita, ele não era um sacerdote. Então ele parou no meio do caminho e ele atendeu. Irmão, quando eu leio essas coisas, eu me jogo diante de Deus. Eu me lanço diante de Deus, porque eu me pergunto se eu faria o mesmo. Eu me pergunto se eu faria o mesmo. E quantas pessoas nós passamos perto e nós vimos que elas estão precisando, talvez aqui dentro da igreja, talvez na tua casa, talvez na tua escola, onde você for, tem alguém precisando de uma palavra. Você sabe que ela está precisando de uma palavra, você sabe que ela está precisando de um abraço, mas você não faz. Você tem vergonha, você tem medo, ou você não quer que aquela pessoa seja dependente emocionalmente de você, sei lá. Mas você tem uma palavra. E que Jesus estava fazendo naquela casa ali, estava pregando a palavra. Uma frase que eu coloquei, não sei se vai sair aí no slide, é: os verdadeiros amigos são aqueles que te levam até Jesus mesmo quando você não está conseguindo andar. O verdadeiro amigo são aqueles que te levam a Jesus mesmo quando você não pode andar. Você está ainda no nível bom, irmão. Você pode pregar para as pessoas que andam, falam, comem. Mas e aqueles amigos que não podem? Você iria atrás? Nós iríamos atrás? Outra frase é: às vezes o maior milagre é ter amigos que acreditam por você, mesmo quando você não consegue mais crer. Olha para mim. Quando um amigo quiser desistir, ou estiver desanimado, ou desconsolado, tenha fé por ele. Olha para o teu amigo e diz assim: ó, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja magoado, mesmo que você esteja querendo desistir, eu tenho fé por você. Você vai conseguir. Você pode falar isso agora? Olha para quem está ao teu lado, diz aí. Mesmo que você queira desistir, mesmo se você estiver desanimado, desanimada, eu estou por você, eu orarei por você, é eu por você, você por mim, nós vamos juntos até o fim. Até rimou. Porque quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Porque João 15:3 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Não existe amor maior. Então hoje eu quero selar isso, dizendo: eu quero ser seu amigo. Você precisa do seu amigo aí do lado. Eu quero que você cele algumas amizades hoje, dizer: cara, vamos caminhar junto, vamos fazer um devocional junto, vamos comer junto. Não precisa muito não, gente. Tem gente que termina o culto, vai aqui no Oxô e toma energético. Quer R$8 e sai daí 3 horas da manhã, 2 horas da manhã conversando. Isso é lindo. Eu passo de motinho uma vez, passo 2, passo 3, fico olhando, falo: isso é belo. Está entendendo ou não? Não é sobre onde, não é sobre o que, não é sobre... é sobre quem. Porque quem ama um amigo, ama Jesus. Se você vê que o seu amigo está chateado, magoado, por favor, não exonere ele, não tire ele, não afaste ele de você. Não aproxime muito mais. Mas de novo, porque assim Jesus fez por você. Ou você acha que você é um amigo fácil para Jesus? Ou você acha que você é um amigo bem legalzinho para o Espírito Santo? Não, chega a nível do Espírito Santo ter que chorar por você com gemidos inexprimíveis. Mas ele não desiste de você. Então se alguém não desistiu de você, você não pode desistir do próximo. Você não pode desistir do amigo. Que tem um amigo, tem tudo. Amigos, nós precisamos entender isso nessa noite. Provérbios 17:17: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce um irmão. C.S. Lewis vai dizer assim, ó: amar
é expor-se à dor. Ame qualquer coisa e seu coração certamente será partido. Mas não amar é condenar-se a uma solidão eterna. Assim como Jesus me amou, assim como Jesus te amou, está na hora de você começar a amar as pessoas. Hoje mesmo, abrace alguém, diga a ele, diga a ela: eu amo você em Cristo Jesus. Se isso não for verdade, não tem problema algum, você não está pecando, porque você está profetizando. Eu amo você em Cristo Jesus. Você é lindo em Cristo Jesus. Você é cheirosa em Cristo Jesus. Se não for verdade, profetize. Terceiro, Jesus responde à fé dos seus amigos. A Bíblia vai dizer no versículo 5: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: seus pecados serão perdoados. Vendo a fé de quem? Do paralítico? Não, dos amigos. Jesus viu a fé deles, não apenas do paralítico, mas dos 4 amigos que abriram o caminho, que foram lá. Muitas vezes o seu amigo será o próximo sentado do teu lado domingo que vem, porque você vai enaltecer a sua fé em Cristo Jesus através dele. Olha para mim, qual foi a última vez que você jejuou pelo seu amigo? Aquele lá que ninguém dá nada, aquela lá, a mais difícil. Qual foi a última vez que jejuou por ela, por ele? Qual foi a última vez que você orou por ela e por ele? Mas não como uma reza: Jesus abençoe meu amigo, cubra com o teu sangue. Não. Jesus ame ela, abrace ela, pega ela com força, dê oportunidade para ir para guerra, ir para luta pelo seu amigo nas regiões espirituais. Qual foi a última vez? Muitas vezes nós queremos só orar e não fazer a nossa parte de ação, de ir atrás desses amigos. Estatisticamente falando, hoje, a maior probabilidade de alguém se chegar até Jesus não é por uma arte, não é por um vídeo, não é pelas redes sociais, não é somente por um convite, mas pela pessoa ver Jesus em você e ela querer viver aquilo que você está vivendo em Cristo. Esse é a melhor forma de evangelizar e conhecer seus amigos, de convencer seus amigos. Quarto, amar Jesus é amar como Ele ama. No versículo 12 diz assim: ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo igual. O que Jesus fez em primeiro lugar? Ele curou ou ele perdoou o pecado? Já entendeu ou não? Está na hora de você começar a perdoar os seus amigos. O que é mais fácil? Deus curar eles ou Deus curar o seu coração? O que é mais fácil? Eles pedirem perdão para você, isso é um milagre. Ou você ir lá e se perdoar ou pedir perdão pelo seu amigo. Você está entendendo aqui? Jesus falou assim: o que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou curá-lo? Quanto tempo leva para dizer: pega a tua maca, levanta e anda? Faz sentido? Quanto tempo leva? Mas quanto tempo leva para Jesus transformar o coração daqueles 4 amigos? Que mesmo assim, se naquele dia ele não fosse curado, eles não iriam deixar de ser amigo dele. A diferença é que agora a pelada é em pé. A diferença agora é que agora ele entra sozinho na água. A diferença agora é que ele faz as coisas sozinho. Mas a amizade não mudou. O que é mais fácil? Você querer que Deus cure seus amigos e eles vão embora, ou que Deus perdoe os pecados deles, perdoe o seu coração, e que você perdoe os pecados, as intrigas,
Eu declaro um momento de perdão aqui nessa noite. Pensa naquele amigo, pensa naquela amiga que você precisa liberar perdão ou pedir perdão. Chegou o momento. Sabe por quê? Porque eu entrei na guerra por você. Eu não sei se você entraria na guerra por mim, mas eu entrei na guerra por essa igreja. Eu entrei na guerra por cada membro dessa igreja. Hoje inicia o primeiro dia de 40 dias de jejum e oração só na água que eu estou fazendo. Pela minha vida, pela minha família, sim, mas por vocês, por essa igreja. Você entraria na guerra por mim? Eu entrei por você. Você entraria na batalha por os líderes dessa casa, pelos pastores, pela liderança, por essa igreja? Você entraria na guerra junto? Porque nós estamos entrando por vocês. E eu fiz uma lista com todos os nomes dessa igreja. Todos os nomes. Todos os dias eu vou orar um por um. Um por um. Nome por nome. E não é Senhor abençoa, Senhor não. É profetizar palavras. Liberar destinos. Nem que eu gaste 1, 2, 3 horas, não me importa, mas eu estarei orando por você. Pode ter certeza, pode ter certeza. Se você sentiu um trem assim do Espírito Santo, ou acho que o pastor está orando por mim agora, ó. Pode ter certeza. Porque chegou o momento, chegou a hora, meus irmãos. O Senhor quer levantar verdadeiros amigos do reino. O que é mais fácil Jesus dizer? Levanta, pega sua maca e anda, ou transformar o coração de 4 pessoas, 4 amigos, que nunca deixou aquele paralítico para trás? Porque o resultado de tudo isso não é a glória do homem, não é o quanto eu ajudei pessoas ou quanto você ajudou pessoas, mas o resultado de tudo isso é a glória de Deus. E toda a glória e toda a honra é para Ele. O resultado de fazermos isso uns pelos outros é a glória de Deus. O amor que vem de Deus sempre termina em sua própria glória. 1 João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O contrário também é real. Amados, se você não ama os outros, se você não ama o próximo, se você não ama os seus amigos, então não procede de Deus. Você não é amigo de Deus, você nem conhece a Deus. Faz sentido? Porque quando nós olhamos os versículos, nós olhamos só o que é bom para nós, mas o contrário também é real. Se nós não nos amarmos uns aos outros, também não procede de Deus. Na verdade é contra Deus, e nós nem conhecemos a Deus, e somos inimigos de Deus. Mas quem ama o amigo, ama a Deus. Agora aqui, para finalizar, maior prova de amor, você já sabe, foi um amigo pegar uma cruz que não era dele, uma coroa de espinhos que não era dele. A cultura na época era levar chibatadas nas costas, nas pernas, na coluna, por pecados ou inadimplências da vida. Mas de nada ele pecou. E todas aquelas que ele levou sobre si, ele levou por mim e por você. Aqueles chicotes estralando o seu corpo, chegando ao nível de bater em seus ossos, não era dele. Aquele caminho carregando aquela cruz, na verdade aquela cruz não era dele. Chegando no Gólgota, colocando uma cruz no meio de 2 outras, aquele lugar onde ele foi colocado não era dele. Mas aqueles que se diziam amigo dele o condenou. Solte o ladrão, solte o Barrabás e coloque esse homem.
Mas aquele lugar não era dele. Aquele lugar era meu. Aquele lugar era seu. Aquele lugar era nosso. Então, pastor, qual é o nível que eu tenho que amar alguém ou ir atrás de alguém? No mesmo nível que Jesus foi por você. No mesmo nível que Jesus fez por você. E quando Ele chamar você para uma vigília, fique com Ele. Porque os amigos dormiram, Ele perguntou, não pode vigiar nem com 1 hora por mim e comigo? Se tua amiga pedir para você orar por ela, ore por ela, ore por ele. Quero que você se coloque em pé agora nesse ambiente, nesse espírito. E eu quero te dar uma oportunidade, se talvez tem alguém aqui que você gostaria de orar pela sua pessoa, abraçar essa pessoa, selar uma amizade com essa pessoa, dizer a essa pessoa que você estará vigiando com ela, orando por ela. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração é essa: se você quiser, sai do seu lugar, vai até o seu amigo, até a sua amiga, abrace ela, abrace ele, diga a ele, diga a ela: estarei orando por você, estarei amando você. Pode sair, se quiser, pode sair do seu lugar. Se aproxima em alguém. Teu marido, tua esposa não vale, né? Veja aí. Teu namorado, vai com alguém. E se caso não tem ninguém aqui, então essa é a questão. Cadê seus amigos? Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que o Senhor amplie os seus amigos, e que haja uma nova estação sobre você, e que você venha ter novos amigos, novos halls de amigos, novas amizades, pessoas que precisam de você, pessoas que amem você, e que você ame elas. Porque nós amamos tanto alguns amigos que no momento de angústia, de aflição, nasce um grande irmão. Amar como você me ama, é isso? Ai, que lindo. Olhar com teus olhos de graça e amor.
teus olhos de graça e amor. Olhar com os teus olhos de graça e amor. A segunda oração que eu quero que você faça agora é por alguém que não está aqui. Medite em alguns nomes de amigos, familiares, pessoas que não estão aqui. Coloque uma lista em todos esses amigos. Comece a orar um por um agora. Comece a declarar sobre um por um agora. Que Jesus possa pegar ele agora, onde ele estiver. Agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Jesus possa pegar essa menina agora. Que Jesus possa se aproximar agora desse homem, dessa mulher, dessa menina, desse rapaz. Mais. Anjos, 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 anjos. Vão naquele lugar. Vão sobre os 4 cantos dessa cidade. Alcance essas pessoas. Vamos. Comece a orar, comece a declarar. Cada nome que vem à sua mente, cada nome que está precisando de Jesus, cada nome que está precisando do Espírito Santo, cada nome que está precisando de estar aqui num culto como esse e ser família com você, ser amigo do reino com você. Comece a declarar todas as coisas ilícitas que ele faz de repente. Comece a declarar. Sai em nome de Jesus. Depressão sai em nome de Jesus. Ansiedade sai em nome de Jesus. Crise de ansiedade sai em nome de Jesus. Mais, declaramos cura. Hoje é uma noite incrível aqui nesse lugar. Uma noite incrível aqui nesse lugar. Declare cura na vida dos seus amigos. Declare cura sobre a vida dos seus amigos. Terceira oração agora, tem um menino chamado Ian. A Loíse conhece eles. Ele caiu na piscina, ficou mais de uma hora se afogando. E ele está agora em estado vegetativo no hospital. Mas a mãe mandou mensagem para a Loíse e disse: mas eu tenho fé que ele vai ser curado. Parte do seu cérebro já não funciona mais. Ele tem 1 ano de idade. Eu não quero ouvir. Eu quero que você vá para a guerra agora. E quando você vai para a guerra, meu irmão, você tem que bradar, gritar, declarar. Será que a gente pode ser amigo do Ian agora? Será que eu posso ser amigo do Ian? Será que a gente pode? Será?
Será que nós podemos ser amigo do Ian agora? Então quero ouvir sua voz. Levante seu clamor. Declare agora, declare. Amém. Glória a Deus. Você tem um desafio para casa essa semana. Amar os seus amigos como Jesus te amou e deu a vida por você. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como Jesus te amou e deu a vida por você. Essa semana é esse desafio para nós. Faça uma listinha de oração. Coloque o nome de todos os seus amigos. Quero desafiar os líderes de GV. Na quarta-feira você ter um painel de oração. A gente fazia isso antes. Pode ser uma cartolina, um cartaz. E todo mundo do GV nessa quarta-feira vai escrever o nome do seu amigo que gostaria que estivesse no GV junto com você.
Todos os líderes, me ajuda aí. Tem um painel, uma cartolina, um cartaz. Pode escrever na mão mesmo. O nome, cada membro vai escrever. E toda quarta nós vamos orar por eles. No GV vocês vão estender as mãos sobre o cartaz, a cartolina. Você vai orar por aqueles nomes. Para Jesus alcançar o coração. Para Jesus transformar a vida, a família, os filhos. Nosso coração tem que doer por isso, irmão. Tem uma pessoa que eu estou orando por ela, que ela nem sabe, não vem na igreja. Mas o cara, ele é terrível dentro de casa. Ele grita com a esposa, ele briga com os filhos, ele xinga alto, fala palavrão, usa droga. Eu fico imaginando, sabe, a esposa dele tem a mesma idade que a Lorena e ela mal cuidada, anda sempre estranha, roupa estranha, feia. Ela não é feia, ela se veste. Sabe quando a pessoa, Taninha, perdeu o amor à vida, não liga mais, não faz nada mais, não pinta uma unha, porque não tem prazer mais na vida. Eu fico imaginando as filhas crescendo, vendo o pai daquele jeito. Tá entendendo ou não? Pode ser que ela nunca mais queira casar na vida, porque fica vendo aquilo. Ele pode fugir do meu convite de vir para a igreja, mas ele não vai conseguir fugir da minha oração. Teu amigo pode fugir de um convite de vir no GV, não vir na igreja, mas ele não consegue fugir da sua intercessão. Seja um intercessor oficial na vida dos seus amigos. Quando der bobeira, manda um áudio. Eu estou orando agora por você. Quero nem saber. Você não vai conseguir fugir da minha intercessão. E os anjos estão acampados ao seu redor. Se vira. Seja louco pelos seus amigos, meu irmão. Seja doido. E que domingo que vem você esteja aqui pelo menos com um amigo que você convidou. Que a palavra é forte. Quem está visitando aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Você está aqui pela primeira vez? Levanta sua mão. Está aqui a família. Vamos lá, os voluntários. Levanta sua mão novamente. Você está aqui pela primeira vez. Ó, o Fer e a Vini inauguraram o Ministério do Abraço. Se sinta abraçado. A família que está aí, voluntários, igreja, dá um abraço neles. Sejam bem-vindos. Agora, mano. Aproveita e já leva essa pessoa junto lá para a sala VIP. A Larissa está ali, ó. Levante sua mão. Não sei se a família ali é a primeira vez. Segunda, sejam bem-vindos novamente. Deus abençoe, viu? Leva essas pessoas lá já na sala VIP. De conversar, conhecer. Senhor, nós agradecemos por essa noite maravilhosa. Obrigado, Jesus, pelo teu poder e as tuas ricas misericórdias. Perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas faltas de humildade. Consolida o nosso coração para que a semana, o cenário da vida de muitos sejam mudados em nome de Jesus. O cenário da vida de muitos amigos sejam impactados, transformados em teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você possa abraçar o seu amigo, sua amiga, seu irmão. Tem um churrasquinho lá fora. Paga para o seu amigo. Aleluia. Paga o churrasquinho pro seu amigo, pro seu irmão. Deus abençoe.
paleta e botou no bolso? Eu roubei do Bruno, é Robin Hood. Ai, velho, falar pra você, viu? Agora vai ficar pra mim. Não, volta aqui então, né? Você nem gosta de paleta grossa? Nossa, Eu prefiro. pra mim é Eu ruim. acostumei por causa da guitarra, É. aí pra tocar violão eu prefiro também. É. Só que eu acostumei.